compreendem, mas não praticam. No final eu falei, estamos tudo igual. Todo mundo sem noção. E a gente vai perceber que na nossa vida, o problema teu, você sabe qual que é, mas você está sem noção. Quando você se apaixona, todo mundo fica falando para você, olha, você tem certeza? Você conhece mesmo? Todo mundo vê, menos a pessoa. Aí a gente pode dizer, é sem noção. É o período que a gente passa nisso. Mas é interessante como, mesmo nesses períodos de dificuldade, às vezes a gente arruma uma força. Nós que sabemos, que conhecemos, que falta vivenciar alguma coisa, a gente pelo menos, a gente busca uma força que a gente não sabe onde é, onde está. Mesmo que a gente leia, faça, não pratica, mas chegou no momento, a gente sabe que nós estamos melhorando. E é interessante, teve um músico, ele se chama Isaac Perlman, é um violinista árabe, é um dos maiores violinistas do mundo. E o Isaac Perlman teve uma poliomielite quando era criança. Mas ele já veio com aquele dom, né? Ele já nasceu com aquele dom. Aos 7 anos de idade ele já tocava Paganini sem ler a partitura. Eu trouxe um pedacinho, põe um pedacinho do Isaac Perlman, está aí, ó. Esse é o Isaac Perlman. Vamos. Thank you very much, ladies and gentlemen. As you can see, I'm not Beverly Sills. And it may be even harder for you to believe, but I'm also not James Levine. As a matter of fact, Maestro Levine is backstage right now, holding my violin, and if you want to know which one is which, the one with the violin is Maestro Levine. The one without the violin is myself. However, when I get the violin from him, then I will be the one who is not Maestro Levine. He will be the one who... So, Maestro Levine, please. Well, did you straighten them out about which one of us is which? I'm sure I didn't, actually. But I think right now we are about ready to say, will the real Itzhak Perlman please sit down? And by the way, we have to say what we're going to play. What are we going to play? We're going to play the Zigeunerweisen by Sarasate. So. You take this, I'll take that. You take this, I'll take that.
isso é só para vocês terem um gostinho do que esse homem toca. É brincadeira. Mas numa noite especial, ele estava tocando lá no Lincoln Center de Nova York, com essa plateia toda, igual vocês viram aí. Só que quando ele vai fazer uma apresentação mais demorada, ele já fica sentado antes, porque ele tem que tirar os seus aparelhos, que cansam um pouco. Então ele já fica sem os aparelhos, tira as muletas e vai começar a tocar. Nesse caso, como era só uma apresentação de uma peça somente, então ele apareceu ali. E numa noite, no Lincoln Center, o que aconteceu? Quando, no início da peça, a corda do violino dele estourou. Se fosse um violinista normal, então a orquestra parou, o violinista sai, em 3 minutos ele troca a corda. Agora vocês imaginam o que é para o Itzhak Perlman, numa situação dessa, constrangedora, porque ele tem que colocar os aparelhos, pegar a muleta, tem que adequar, pegar a muleta, levantar, sair. Você colocaria que seria aí uns 20 minutos para que ele fizesse tudo isso. Mas naquela noite especial ele olhou para o maestro e acenou com a cabeça que poderia continuar. E tocar uma peça com 3 cordas, gente, a gente pode dizer que é impossível. Mas nessa noite o Itzhak Perlman, ele tocou com tanto vigor, com uma alma embevecida de tal forma que o pessoal ficou em êxtase. Ninguém mal respirava naquela noite. E um jornalista do Journal Chronicle de Boston estava lá, e ele então no outro dia redigiu uma matéria falando que foi uma das maiores experiências que ele teve na vida dele. E quando se terminou a apresentação, como se nada tivesse modificado naquelas 3 cordas no lugar de 4, deu-se aquele silêncio. Todo mundo entrou em êxtase e de repente começaram a gritar, a aplaudir, a levantar, como se fosse uma das melhores apresentações do Itzhak Perlman. Mas aí no final, aí ele chega, se levanta com toda a dificuldade, e aí ele fala uma frase que ficou marcada, que esse jornalista diz: às vezes o artista tem que descobrir quanta música ainda somos capazes de fazer com o que sobrou. Será que nós não somos artistas também? Quantas vezes uma das principais cordas do violino da nossa vida estoura? E são cordas que às vezes não tem como trocar. Naquele momento, em alguns anos que às vezes não dá para trocar. Mas nós vamos ter que buscar forças, como Itzhak Perlman, de entender que mesmo com apenas 3 cordas, nós vamos ter que fazer a música com o que sobrou de nós. Porque se nós perdemos o emprego, estamos desempregados, nós ainda temos a vida, temos a nossa família, tem o centro onde a gente vai. Se nós perdemos alguém que nós amamos, nós temos o nosso trabalho para nos sustentar, nós temos a nossa missão para nos dar forças. E aí não vai adiantar você chegar aqui e eu falar para você que tenha fé em Deus, porque com uma corda quebrada, eu não vou conseguir fazer você acreditar que você ainda é capaz de tirar forças do que você acha que não existe mais ou que não sobrou. Mas Itzhak Perlman, nesta noite, provou que o impossível era possível.
Em alguns momentos da sua vida, a corda do seu violino já estourou. Mas você conseguiu superar. Quando você achava que você já não podia tocar música nenhuma. Porque às vezes o nosso instrumento é como eu vi, infelizmente, esse meu sobrinho. É um instrumento que não tem cordas capacitadas para agir na própria vida. Porque uma música é senão o equilíbrio de todas as notas. Uma nota não pode tocar mais alta que a outra, uma tem que entrar no momento exato. As notas musicais são a matemática perfeita da vida. E nós estamos aqui ainda, e aí eu me pergunto, será que Deus seria justo conosco? E eu pergunto pelo meu sobrinho, mas o violino dele não tem nem condição de tocar. É igual quando você pega um violão desafinado. Nem um bom violonista é capaz de tocar num violão desafinado. Mas Deus sabe o que o nosso violão, o nosso violino precisa para se afinar. Então nós estamos ainda num caminho aqui, que estamos afinando o nosso instrumento. Nós nem mal começamos a tocar. Quem dera tocássemos. Eu posso dizer que o Itzhak Perlman se compara a um Chico Xavier, nas suas proporções, na perfeição dos seus movimentos, mas ele já nasceu com esse dom. E o quanto é difícil, por que ele é solista? Porque ele estava ali na frente. Porque ele consegue tocar sem a partitura, enquanto aqueles que todos aqueles lá atrás que o acompanham, têm que acompanhar a partitura. E nós estamos ainda como aqueles que estão tocando lá atrás, precisa da partitura. E qual que é a nossa partitura? É o Evangelho, que no momento que bateu o desespero, a gente tem que se apegar a ele. E mesmo não compreendendo muito como é que Deus pensa, nós temos que pensar por Ele. Mas temos que dar a nós a responsabilidade que é nossa, e entender o que eu posso fazer, porque quando eu entendo o que eu posso fazer, eu também não fico sem noção querendo me meter em algo que eu não tenho condição de fazer. Porque depois eu falei para o meu sobrinho, falou, olha, você compreendeu agora que não dá para você ser jogador de futebol? Porque só pela comparação que ele teve naquele momento, então às vezes a pessoa fica sonhando com algo que ela não tem nem condição. E aí o que acontece? Vão para as drogas. Eu tive um caso, né? Parece que a gente fala, é tão longe. Primeiro namorado da minha filha jogava no Corinthians. Era do Júnior, sei lá, do Corinthians. Era o sonho dele ser jogador de futebol. Aí teve um problema de saúde, ficou 2 meses sem jogar. Quando voltou, mudou o técnico. O técnico já trouxe outros garotos, porque a gente sabe que são interesses muito grandes lá dentro. São um monte de agenciadores. O garoto não pôde voltar mais, não conseguiu mais se encaixar em lugar nenhum. Mas aquele era o sonho da vida dele. Adivinha o que aconteceu? Como não tinha uma família com uma boa base, foi para as drogas. Aí a gente fica infeliz, porque às vezes a gente não se coloca no lugar que deve ser colocado. É igual o nosso filho que é adolescente.